gente! Sejam bem-vindos ao canal O X da Questão. Já deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram para incentivar a gente a continuar ofertando essas aulas gratuitas para vocês. Beleza? Agora vamos para a nossa primeira aula de matemática, que são os números decimais. Deixa eu colocar a nossa aula aqui na tela e ativar para vocês aqui a minha câmera. Prontinho. Vou colocar o meu óculos, né, para ficar mais intelectual e enxergar, que é muito importante. E vamos para a nossa primeira aula, números decimais, então. E é muito simples, gente. O que são os números decimais? Aqui, ó, são os números com vírgula. Então, a vírgula vai separar a parte inteira da parte decimal. Tranquilo? Lembra lá na escola que vocês viram com a professora, né? Centena, a dezena e a unidade. Bem básico isso. Mas o que às vezes vocês não lembram é que isso aqui continua. A gente coloca a vírgula e isso vai continuar. Temos também os décimos, os centésimos e os milésimos. A centena, a dezena e a unidade a gente chama de parte inteira, porque ela vem antes da vírgula. Gente, eu sei que a letra tá bem ruinzinha, eu prometo que eu vou melhorar, mas essa mesinha aqui é bem complicadinha. E depois da vírgula a gente tem a parte decimal, que são os décimos, os centésimos e os milésimos. Tranquilo? Vamos agora, então, aprender a ler os números decimais. Ah lá, primeiro exemplo, 1,6. Então, ó, 1 na nossa querida unidade, vírgula sempre debaixo da vírgula, 6. Então, a gente tem 1 inteiro, ó, tá na parte inteira. Então, 1 inteiro e 6 decimais. Tranquilo? E 1,67? Bom, 1, vírgula embaixo de vírgula, 67. O nosso 7 parou aonde? Parou na casa dos centésimos. Então, a gente tem 1 inteiro e 67 centésimos. E assim é com 1,678. O nosso 8 parou na casa de quem? Dos milésimos. Então, eu tenho 1 inteiro, 678 milésimos. Tranquilo? Então, a nossa vírgula vai separar a parte inteira da parte decimal. Dito isso, vamos relembrar algumas coisinhas. Vamos entrar em um acordo. Vocês concordam comigo que 0,8 e 8,0 é tudo a mesma coisa? No final é tudo 8. Então, o que eu quero que vocês lembrem, que apesar da vírgula às vezes não aparecer aqui, ou 0 não aparecer aqui na frente, não quer dizer que eles não estejam aqui. Só que não tem necessidade de colocar. Mas eles estão aqui. 0 está aqui. Mesma coisa, 0,8, sem vírgula nenhuma. E 0,008 é tudo 8, gente. É tudo 8. Continua sendo 8. Então, esses zeros aqui não muda nada pra gente. Mas não quer dizer que eles não estejam aqui. Tranquilo? Por que isso? Já vamos ver o porquê disso. Mas antes disso, deixa eu ensinar vocês a transformar um número decimal em uma fração. E é muito simples, gente. É muito fácil mesmo. Você vai repetir o número, só que você vai tirar a vírgula. Então, 24,32 vira 2.432. Tranquilo? Aí você vai contar a quantidade de casas que tem depois da vírgula. Aqui tem 1, 2.
Então, você vai colocar aqui 2 zeros. Ah, professora, mas por que você colocou esse 100? Gente, observa aqui, ó. Vou fazer de novo as nossas unidades. A nossa centena, a nossa dezena, a nossa unidade. A vírgula, daí vem os nossos décimos, os centésimos e os milésimos. Se eu falar, ó, 6, eu falei para você, 6. Você fala, onde você vai colocar o nosso número 6? Bom, são 6 unidades. Tranquilo. E se eu falar para você 60? Bom, você vai colocar o 6 na dezena e o 0 na unidade. Mas vocês concordam comigo que 6 vezes 10 é a mesma coisa que 60? Que apesar de eu estar multiplicando, o nosso número não mudou, continuou sendo 6. A única coisa que eu acrescentei foi um 0, assim como aqui. Não mudou porque o 1 multiplicado por qualquer número é o número. Mas tem um 0 aqui, então eu acrescentei um 0. E se eu falar para vocês 600? Bom, vocês vão colocar o 6 na centena e os zeros na dezena e na unidade. E isso é a mesma coisa que 6 vezes 100. A única coisa que você fez foi acrescentar o 6, 2 zeros, assim como o 100 tem. Percebe que andando para cá, eu estou multiplicando e estou aumentando o número. Então, se eu for para a esquerda, eu estou multiplicando, porque o número está crescendo. Mas e se eu quiser que o número diminua? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma divisão. Então, eu vou andar para a direita. É por isso que quando a gente vai fazer aquela fração, quem vai embaixo é sempre uma potência de 10. Ou é 10, ou é 100, ou é 1000. Porque eu só estou andando com o número, estou diminuindo o número. O que é uma potência de 10? Quando a gente tem o 10 assim, 10 elevado a 1, bom, é 10. E 10 elevado a 2? Quer dizer que tem 2 zeros, então é 100. 10 elevado a 3, então, quer dizer que tem 3 zeros, então é 1000. Você concorda que se eu multipliquei, eu vou aumentar o número, então eu vou andar a quantidade de quantidade de zeros que eu estou multiplicando. Por exemplo, 6 multiplicado por 100, eu andei quantas casas? O 6 estava aqui, ó, na unidade. Aí eu multipliquei por 100. Andei quantas casas? 1, 2. Ele foi parar, ó, na centena. Andei 2 casas. Só que na divisão, a gente também vai andar essas casas. Só que em vez de eu andar aumentando o número, ou seja, para a esquerda, eu vou andar para a direita. Olha lá. 6 por 10, vamos supor. O 6 estava aqui, na nossa unidade. Só que agora eu estou dividindo por 10. Não estou multiplicando. Em vez de eu ir para cá, eu vou para o outro lado. O nosso 6 vai vir parar aqui. E aí, o que vem antes da vírgula? O nosso querido 0. Então, não vai ficar mais o nosso 6 na unidade. E sim, eu andei para o outro lado. Olha só, vai ficar 0,6. Sempre uma potência de 10 no denominador. Aonde é o denominador de uma fração? É quem fica embaixo, coração. Quem fica embaixo é o nosso denominador. Ai, gente, agora que eu vi que eu tô aqui na frente, deixa eu tirar para vocês aqui, para vocês enxergarem
melhor. Espera aí, só um minutinho. Aí, tranquilo? Estão vendo? Perfeito. Assim como vai ser para os próximos. Só que em vez da gente precisar ficar toda hora desenhando de novo a reguinha, né? Que é a centena, dezena, unidade, não tem necessidade. Olha aqui, quantos zeros eu tenho aqui embaixo? Eu tenho só um, concorda? Então, quantas casas eu vou andar? Só uma. E se aqui fosse 100, eu ia andar quantas casas? 2. Então, é assim que a gente vai transformar os nossos números decimais em frações. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos transformar 500 e... Deixa eu voltar agora a minha imagem para o cantinho. Opa! É só a imagem, gente. Vou mexer só na imagem. Obrigada. Gente, olha, eu sou nova aqui, tá? Então, às vezes vai acontecer umas coisinhas assim. Mas a gente vai se ajeitando. Vou dar uma diminuída aqui, ó. Que eu quero que vocês prestem atenção nos números. Entendeu agora por que eu tô colocando 100 aqui embaixo? Porque eu não quero que um número mude. Porque se eu colocasse 2, então esse número aqui tinha que ser o quê? Dividido por 2 e acrescentado 2 zeros. Por exemplo, se aqui fosse 200, eu ia dividir o número por 2 e acrescentar, andar 2 casas, por causa dos zeros. Mas eu não quero isso, eu não quero que meu número mexa, eu quero que ele continue sendo a mesma coisa. É por isso que a gente coloca o 1, porque o 1 não muda nada, tanto na divisão quanto na multiplicação. Então aqui, ó, 567,4, eu vou fazer 500... Vamos lá, gente, vamos estar pegando. Vou transformar esse número, vou tirar a vírgula, esse número vira como? 5.674 por um traço muito reto, como vocês podem ver. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Ah, só tem uma, certo? Então, quantos zeros eu vou colocar? Só um. Tranquilo? E esse 8,06? Bom, eu tiro a vírgula, então ele vira 806. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2. Então, quantos zeros eu vou colocar? 2. Nada difícil, bem tranquilo. E é isso aqui que você tem que levar para a vida. Aquela reguinha que eu fiz no slide anterior, era só para vocês entenderem o porquê que eu uso sempre 10, 100 ou 1000. Mas, para o concurso, para a sua vida, é só você lembrar de como você tem que fazer. Contar as casas e acrescentar os zeros embaixo dessa fração. Essa fração, que o denominador é múltiplo de 10, ou seja, múltiplo de 10 não, é uma potência de 10, o que é uma potência? Eu já mostrei para vocês. Ou é 10, ou é 100, ou é 1000, ou é 100.000. A gente chama essa fração de fração decimal. Por quê? Porque ela vai levar a gente a um número decimal. Assim como um número decimal vai nos levar à fração decimal. Simples assim. A gente tem uma fração decimal muito conhecida, só que a gente não sabe que é uma fração decimal, porque a gente nunca parou para ver. Mas quando eu falo, por exemplo, 40%, o que eu estou falando? Que eu tenho 40 por 100. Como que eu faço para transformar uma porcentagem em um número decimal? Gente, você vai repetir um número, e a gente vai fazer isso de novo. Quantos zeros tem aqui embaixo? 1, 2. Então, quantas casas eu vou andar? 1. Aqui, ó, peraí. 1, 2. Então, a vírgula vem para cá. É muito fácil. Isso é porcentagem. Eu vou explicar melhor em outras aulas. Mas, ó, como o número decimal tá ajudando a gente a entender coisas mais complexas.
Isso é só propriedade de número decimal. Então, toda fração que o denominador, ou seja, o número que vem aqui embaixo, é potência de 10, 10, 100 ou 1000, a gente chama de fração decimal. Tranquilo? Então, vamos continuar aprendendo a brincar com os números. Eu ensinei vocês a transformar um número decimal em uma fração decimal. Agora, eu vou ensinar o processo inverso. Olha lá, 45. Você repete o número. 45. Eu não falei que às vezes a vírgula não aparece, mas ela está no final do número? Porque não ia mudar nada a gente colocar ela ou não. Se ela está aqui no final do número, quantos zeros eu tenho aqui? 1. Quantas casas eu vou andar? Uma. Então, se ela está no final do número, eu vou andar com a vírgula uma casa. Vou parar aqui. Então, a 45 sobre 10 vira 4,5. Tranquilo. E o próximo número? A mesma coisa. Repete o número. Quantos zeros? 1, 2. Então, quantas casas você vai andar? 2. Sempre do final, porque a vírgula não apareceu, então quer dizer que ela está no final. 1, 2, porque a gente tem 2, 0. Olha onde a vírgula vai parar. Então, 356 sobre 100 é igual a 3,56. 3,56. Eu andei 2 casas com a vírgula. Tranquilo? E o 2? Agora, professor, eu quero ver o que você vai aprontar. Então, fica assistindo aí, bem atento. São quantos zeros? São 1, 2, 3. São 3 zeros. A vírgula não está no final do número? Tá. Então, vamos andar. 1, 2, 3. 3 zeros eu ando 3 casas. A vírgula vai vir parar aqui. Peraí, professora, mas e agora? Agora, a gente acrescenta o zero. O zero na matemática é tapador de buraco. Vai vir tapando os buracos que ficou. 0,002. Tranquilo? Nada difícil. Vamos continuar, então. Vamos ver se vocês entenderam. Então, quando a gente está dividindo por uma potência de 10, é só a gente contar o quê? Os zeros e ver se a gente anda com as casas. Se a gente estiver dividindo, a gente anda para a esquerda. Se a gente estiver multiplicando, a gente anda para a direita. Então, vamos lá. Aqui a gente está dividindo. Temos quantos zeros? 2 zeros. Então, eu vou andar 2 casas para que lado? Para a esquerda. Então, vamos repetir o número. 456. A vírgula está no final aqui, porque ela não apareceu, então ela está escondidinha aqui. Vamos andar 2 casas para... Olha onde ela vai vir parar. 4,56. Porque a gente está dividindo. Agora a gente vai multiplicar. 456 vezes 100. Em vez de você ter que montar a continha lá, 456 vezes 100 e ficar com aquele monte de zero, você só vai andar com a vírgula, sem crise. Então, ó, quantos zeros tem? 1, 2. Quantas casas eu vou andar com a vírgula? 2. Então, repete o número, 456. Se com a divisão eu andava para lá, com a multiplicação eu vou andar para onde? Para lá. Para o contrário, né? Então, se a vírgula está aqui no final, vou andar quantas casas? 2 casas. 1, 2. Ela vai vir parar aqui. Tá. E eu não falei para vocês que o zero preenche o buraco? Então, coloca o zero aqui. Ó, que lindo. Virou 45.600. Precisa colocar vírgula zero? Não, não vai mudar nada no nosso número. Eu só quero que vocês saibam que a vírgula está andando. Vamos de novo. Só para a gente ficar craque. 25 vezes 10. Eu vou andar quantas casas com a vírgula? Bom, é só eu contar o zero. Quantos zeros eu tenho? 1. Então, eu vou andar uma casa com a vírgula.
25 vira 250, porque a minha vírgula estava aqui antes. Andei uma casa para lá, ou seja, para direita, virou 250. Agora eu vou dividir. E na divisão eu ando para esquerda. 25 dividido por 10. Quantos zeros eu tenho? Tenho um só. Então, quantas casas eu vou andar com a vírgula? Só uma. A vírgula está escondidinha aqui. Anda uma casa, ela vai parar aqui. 2,5. Tranquilo, gente. Bem facinho, né? Aqui eu não fiz conta nenhuma. Eu só andei com a vírgula. Se eu estiver dividindo, eu conto zeros e vou para esquerda. Se eu estiver multiplicando, eu conto zeros e vou para direita. É bem tranquilo. Lembra que a multiplicação aumenta o número e a divisão vai diminuir. Então, se você precisa aumentar o número, você tem que ir para lá, certinho? Aqui, cuidado, gente, que aqueles números lá não tinham vírgulas. As vírgulas estavam escondidas aqui no final do número. Nesse outro tipo aqui, tem vírgula. Ela não está escondida. Então, você vai contar as casas a partir de onde ela está. Então, vamos lá. Quantas casas eu vou andar? É simples, vocês já sabem. Eu vou contar o zero. 1, 2. Então, eu vou andar 2 casas. A vírgula está onde? Está aqui, né? Então, 2 casas para frente. 1, 2. Ela vai parar aqui. O número vai virar, então, 0,326. Tranquilo? Aqui só tem que tomar cuidado, é que a vírgula já aparece. Ela já tem uma posição, então você vai começar a contar a partir dela. Nos outros, a vírgula não aparecia. Olha lá, não coloquei nenhum número com vírgula. Se não aparece, ela está no final do número. Mas como aqui ela aparece, então vamos lá. Agora 5,8 por 10. Primeira coisa, quantas casas eu vou andar? Bom, quantos zeros eu tenho? Só um. Então, eu vou andar uma casa. A vírgula está aqui, ela vai para cá. Então, vira 0,58. Próximo, então. Agora, na multiplicação. Quando eu multiplico por uma potência de 10, eu vou andar para a direita. Então, eu estou esperando uma resposta. Eu esqueci que a aula está sendo gravada, não é ao vivo. Mas vamos lá. Então, vou andar com essa vírgula. Vou andar quantas casas? É só contar os zeros, meu anjo. Quantos zeros eu tenho aqui? 1. Então, eu vou andar uma casa. Nosso número 2,5 vira 25. Porque a nossa vírgula que estava aqui no meio andou uma casa. Foi parar aqui, ó. 25,0 é a mesma coisa que 25. A mesma coisa aqui embaixo. Quantas casas eu vou andar? Bom, vou contar os zeros. 1, 2. Então, eu vou andar 2 casas. Para lá ou para cá? Bom, eu estou multiplicando. Meu número tem que aumentar. Então, eu vou andar para a direita. Então, 1, 2. Esse número vira qual? 5.640. 5.640,0 é a mesma coisa que 5.640. Tranquilo, gente? Só lembrar que aqui a vírgula aparece, então você tem que respeitar a posição da vírgula, não é uma bagunça também, né? Dito isso, eu quero que vocês saibam dessa propriedade que ela é importantíssima daqui para frente. Ela diz o seguinte, que um número decimal não vai se alterar quando você retirar ou acrescentar zeros à direita da sua parte decimal. Como assim? Ué, ele está dizendo aqui, ó, que 3,52 e 3,520 e 3,5200 é tudo a mesma coisa. Como assim, professora? Olha lá a nossa fração. Como que a gente transformaria 3,52 numa fração decimal?
Eu repetiria o número sem a vírgula lá, repetiu, e contaria as casas depois da vírgula. 1, 2. Então, eu coloco 2 zeros. A mesma coisa aqui. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, 3 zeros. E aqui são 4 casas depois da vírgula, então 4 zeros. Mas observa, lembra daquela regrinha, tem zero em cima e tem zero embaixo? Corta os zeros. Se a gente cortar, que fração que virou? Virou a mesma coisa da primeira. Virou 352 por 100. Mesma coisa da primeira. Vai ser o mesmo resultado aqui. E essa mesma brincadeira, corta em cima e corta embaixo, virou a mesma coisa da primeira. Então, o que é? Zeros à direita do número decimal, ou seja, tem que respeitar o último número, não vai alterar o valor do nosso número decimal, tá? Tem que respeitar o nosso último número, tá? Por exemplo, 5,1 é a mesma coisa que 5,10, que é a mesma coisa que 5,100 e assim por diante. Porque ele está à direita do número decimal. Agora, e 5, então quer dizer que 5,01 é a mesma coisa? Não, senhor. O zero está à esquerda do último número decimal. Então, vai alterar. O que não vai alterar é o zero à direita. Agora, vamos aprender a brincar com esses números decimais. Como que eu somo o número decimal? Eu já dei essa dica para vocês lá no começo da aula. Você vai colocar bonitinho, como se você estivesse somando qualquer número. 58,4, 12. Sempre decora isso, leva para a vida, vírgula embaixo de vírgula. 6, 2, 3. Então, vamos lá fazer essa sominha. Olha aqui, ficam uns buracos. Então, iguala as casas decimais, que daí não dá problema. Ah, professora, eu sou obrigada a igualar as casas decimais? Sim. Sim, é obrigada a igualar as casas decimais. Na soma, até que isso não vai fazer tanta diferença. Mas na subtração vai. Se você não igualar essas casas decimais, sua conta vai dar errado. Então, já iguala também na soma. O que é igualar? Aqui não tinha só uma casa decimal e aqui nesse outro número tinha 3. Então, eu acrescento zero, que a gente já viu lá na propriedade que não faz diferença nenhuma, para conseguir fazer a continha certinha. Agora, eu tenho 3 casas depois da vírgula no número de cima e também tenho 3 casas depois da vírgula no número de baixo. Agora é só somar. 0 com 3 é 3, 0 com 2 é 2, 6 com 4 é 10, sobe 1. Já desce a nossa querida vírgula lá, coloca ela no lugar dela, vírgula. 8 com 1, 9. E 9 com 2 é 11. Já sobe 1. 5 com 1, 6. Com mais 1, 7. Então, quanto que dá a soma desse número? 71,023. Ó, vamos continuar na soma com 3 números. O que eu vou recomendar? Você vai ouvir em todas as minhas aulas faz sempre de 2 em 2. Que tem chance de você perder alguma coisa por desatenção. Porque lá na hora da prova você tá nervoso. Você não sabe malemar seu próprio nome. Faz de 2 em 2 que não tem erro. Então eu peguei 32,5 e vou somar com 12,47. E o resultado que dá, eu somo com 8,596. Vamos lá. Tá igual as casas decimais? Não, né? Aqui embaixo tem 2 e aqui em cima tem 1. O que eu faço? Eu coloco o 0. Pronto, agora tá igual? Agora tá igualzinho. E sempre a vírgula embaixo da vírgula. 0 com 7 é 7. 5 com 4 é 9. Desce a vírgula, ela continua no mesmo lugar. Tudo vírgula embaixo de vírgula. 2 com 2, 4. E 3 com 1, 4. Beleza, acabou? Não, ó, falta um número. Eu vou pegar esse resultado, que é 44,97, e vou somar com o nosso querido 8. Ó, vírgula precisa estar embaixo da vírgula. 596. O que as pessoas erram? Elas não lembram dessa
regra de vírgula embaixo de vírgula e sai sambando com o número na conta. Não, gente, matemática não é bagunça, não. Aqui tem que seguir a nossa regrinha. Aqui é a dezena, aqui é a unidade. Aqui são os décimos, os centésimos e os milésimos. Tem que deixar cada um no seu quadrado, tá? Aqui, na parte decimal, tem quantos números? Tem 2. E embaixo tem 3. Então, eu tenho que igualar. O que eu vou fazer? Vou acrescentar 0. Eu vou igualar todo o número? Não, coração. Só a parte decimal. Então, 0 com 6 é 6. 7 com 9 é 16. Sobe o 1. 9 com 1, 10. Com 5, 15. Sobe o 1. Desce a nossa querida vírgula para ficar todo mundo embaixo de vírgula. 4 com 1, 5. Com 8, dá 13. Sobe o 1. 4 com 1 é 5. Então, nosso número é 53,566. Tranquilo, gente? Nada tão difícil, né? Vamos para nossa subtração. Vamos fazer 83, deixa eu ver se cabe aqui. 83, acho que cabe sim. Vírgula 5 menos 11, vírgula embaixo de vírgula. Ó, vírgula embaixo de vírgula é em tudo, olha aqui. Tá? Em tudo, até no resultado. Vírgula 458. Beleza, agora vamos fazer essa subtração. Não vai fazer nada. Primeiro você vai igualar as casas. A mesma coisa da adição você faz na subtração. Iguala as casas. Casas o quê? Decimais. Quantos números depois da vírgula tem no primeiro número? Só tem 1. E no segundo tem 3. Então aqui, ó, eu acrescento 0 para ficar tudo igual. Agora você começa a conta. 0 menos 8 é... Viu a diferença? Se você não coloca esse 0 aqui, você esquece da... Fala, não dá para tirar nada, vou baixar o 8 aqui, vou baixar o 5. Não, senhor. Tem que colocar esse 0 aqui para você lembrar de emprestar do amiguinho. O 5 fica valendo 4, aqui vai o 1, o 10 fica valendo 9... E aqui vai o 1. Agora sim. 10 menos 8 é 2. E 9 menos 5 é 4. E 4 menos 4 é 0. Desce a nossa vírgula. 3 menos 1 é 2. E 8 menos 1 é 7. Então, nossa resposta é 72,042. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Agora deixa eu me trocar aqui de lugar. Aqui, ótimo. E vamos voltar lá para nossa continha. Qual que é a minha dica de sempre? Faz de 2 em 2. Então, vamos lá. 45,6 menos 11, a vírgula embaixo da vírgula sempre, 87. Posso começar a conta? Não, igual as casas decimais. No primeiro número só tem uma, no segundo tem 2. Então, eu acrescento 0. O 0 preenche os buracos. Agora você começa a conta. 0 dá para tirar 7? Não, então pega emprestado. Aqui fica 5 e aqui fica 10. 10 menos 7 é 3. 5 dá para tirar 8? Não dá, né? Então pega emprestado aqui. Os meus alunos falam que não é pegar emprestado, né? Porque você não vai devolver. Então, eu falo assim, então você pega, só simplesmente pega. Pega, aqui vira 15. 15 menos 8 é 7, gente. 15 menos 8 é 7. Desce a nossa vírgula. 4 menos 1 é 3. E 4 menos 1 de novo, 3. Acabou? Não, ó, falta outro número. Então, repete o resultado, que é 33,73. E vem com o nosso menos, com o nosso terceiro número.
a vírgula embaixo da vírgula. 2,25. Olha que perfeição. Posso começar a conta? Agora você pode. As casas decimais já estão iguais. Aqui tem 2 e aqui também tem 2. Então pode começar a conta. Tá liberado para começar a conta. 3 dá para tirar 5? Não dá, né? Então vamos pegar emprestar. Ai, não consigo, gente. É viciante. Vamos pegar do amiguinho do lado. Aqui vira 13. 13 menos 5 é 8. 6 menos 2 é 4. Desce a vírgula. 3 menos 2, 1. E 3 menos nada, 3. 31,48. Então, seria a nossa resposta para essa subtração. Tranquilo, gente? O que não pode esquecer? Vírgula embaixo de vírgula. E também não pode esquecer de igualar as casas. Ótimo. Então, vamos agora aprender a multiplicar números decimais sem complicar em nada. Como que eu faço, então, a multiplicação de números decimais? Muito de boa, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai esquecer dessas vírgulas. Esquece que esses números têm vírgula. Então, vira 923,4 vira o quê? 9.234. Vezes 1,2 vira o quê? 12. E aí você multiplica. Calma, coração. Vai dar tudo certo no final. Confia em mim. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 9 é 18. Perfeito. Agora a gente vai fazer com 1. Concorda que o 1 vezes esse número é ele mesmo? Então só repete ele aqui embaixo. Repetir, 9.234. E agora eu só vou somar. Então 8 com nada é 8. 6 com 4 é 10, sobe 1. 5 com 3 é 8. 8 com 2 é 10, deixa o 0, sobe 1. 1 com 1, 2. Com 9, 11. E agora? Agora é muito simples, chegamos no resultado final. Agora você vai lá olhar para esse número e vai contar quantas casas tem depois da vírgula, tanto do primeiro número quanto do segundo. Quantas casas o primeiro número tem depois da vírgula? Só tem uma, olha aqui. Só tem o 4. E o segundo? Só tem uma também. 1 com 1 dá 2. O que eu vou fazer? Você vai voltar quantas casas? 2. 1, 2. Olha aqui. 1, 2, voltou. Então, qual que seria o resultado? 1.108,08. Viu? Sem neura, sem estresse nenhum. Tranquilo? Vamos pro de baixo, então. Gente, eu vou apagar. Vocês pausam o vídeo aí para fazer, pra gente poder ter espaço. Vantagens de aula online. Poder pausar. 8,01 vira 801. 0,5 vira 0,5. Professora, preciso colocar esse 0 aí? Até que não. Mas eu recomendo que você coloque. Porque lá na hora da prova, às vezes você tá nervoso, você esquece depois que você tem que sair acrescentando zeros, tá bom? Então já faz com ele mesmo, não vai mudar muita coisa. Então 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. E 5 vezes 8, 40. Mas, concorda que 0 vezes todo esse número vai ser 0? Então só repete 0 aqui embaixo, viu? Nem dá trabalho multiplicar com 0, então deixa ele aí. Tá incomodado com ele? 5 com nada é 5. 0 com 0, 0. 0 com 0, 0. 4 com 0, 4. Beleza. Agora vamos lá contar as casas depois da vírgula. 1, 2, 3. Então eu vou voltar 1, 2, 3. Olha aqui, voltei quantas casas? 3. 1, 2, 3. Então, nossa resposta é 4,005. Tranquilo? Bem fácil, né? O 0,55 vira... Opa, esqueci que... Tira a vírgula, né? Tem que tirar a vírgula. Vira 0,55 vezes 0,24. 4 vezes 5, 20.
sobe o 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. Sobe o 2. 4 vezes 0, 0. Com 2, 2. Mais 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 5, 10. Com 1, 11. Sobe o 1. E 2 vezes 0, 0. Com 1. E o 0? O 0 também. 0 vezes esse número é só 0. Só coloca ele aqui. Vou continuar aqui. Vou apertando aqui, hein? Vou colocar o resultado aqui, hein? Vai dar... Vocês fazem certinho no papel. 0 com nada é 0. 2 com 0 é 2. 2 com 1 é 3. E 1 com 0 é 1. E 0 com 0, 0. Terminei? Não. Você tem que fazer com o terceiro número aqui, ó. 0, 1. Porque eu tiro a vírgula, ele vira 0, 1. É só eu repetir todo esse número aqui. Podia ter feito mais em cima, né? Mais, e o 0 vezes todo esse número vai ser 0. Perfeito. Agora é só somar. Vou colocar a resposta do lado de novo. 0 com nada é 0. 2 com 0 é 2. 3 com 0 é 3. 1 com 0 é 1. 0 com 0 é 0. E 0 com nada é 0. Tranquilo. Saiu o nosso resultado. Por que eu falo para multiplicar com os zeros aqui? Porque se você tirar esses zeros daqui também. Eu sei que, como você aprendeu comigo, você sabe que quando você for andar com a vírgula, você vai acrescentar os zeros, porque os zeros vai tapar o buraco. Mas vai que lá na hora da prova, nervosismo, alguma coisa. Então, assim, meu conselho, já multiplica com 0, não tem problema. Vamos lá, agora é só contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou voltar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, minha vírgula vem aqui. Então, fica 0,1320. Essa é a nossa multiplicação. Agora vamos para a divisão. Primeira coisa na divisão que eu falo para vocês é coloca isso em fração. Vai ficar mais fácil de enxergar. Por quê? Confia em mim, gente. Só coloca em fração. Vamos lá. Coloquei. Pode manter a vírgula. Agora a gente ainda não vai tirar ela. A gente precisa sempre na divisão igualar as casas decimais. Vamos ver aqui. Quantas casas decimais eu tenho no número de cima? 3. E embaixo? Também tenho 3. Então, agora sim, você pode tirar a vírgula e continuar a conta. Então, fica 468, na verdade, 0,468, mas na nossa divisão, esse zero não muda nada. Então, 468 dividido por 3.120. Gente, 468 dá para dividir por 3.120? Não, né? É um número bem maior. O que eu vou fazer? Você vai usar um superpoder, cara. Você vai colocar aqui, ó, 0, quando você coloca vírgula numa divisão, ela te dá um superpoder, que é de você poder acrescentar zeros ao número. Aí, agora eu acrescentei um 0 por causa do poder da vírgula. Agora dá, não dá? 4.680 não dá para dividir por 3.120? Dá. Quantas vezes cabe? Cabe uma vez só. Então, repete aqui, ó. 3.120. Vai ficar 0, 8 menos 2 dá 6, 6 menos 1 dá 5 e 4 menos 3 dá 1. Isso aqui é um 6, viu, gente? Fui tentar consertar, mas acho que piorei. Mas vamos lá. 1.560 dá para dividir por 3.100? Não dá. Mas, gente, você está com o poder da vírgula. Então, você pode colocar 0 no número. A vírgula te dá esse poder. Agora dá, não dá? 15.600. Bom, 15.600 dá para dividir por 3.100. Que número vezes 3 que daria 15? Ou poderia chegar perto do 15? O 5, né? Então, já vamos tentar fazer com o 5. Vamos lá. 3.120 vezes 5, ó. 0. 5 vezes 2, 10. Sobe o 1.
5 vezes 1, 5. Com 1, 6. E 5 vezes 3 é 15. Olha, deu certinho. Coloco o 5 aqui. 15.600. Nossa, gente. Que dá 0. Então, qual que é a nossa resposta? 0,15. Nossa, professor, então aqui eu não preciso contar a casa? Não! Na divisão, a vírgula vai aparecer. Por quê, professor? Porque ela é intrometida, ela vai aparecer. Na divisão, ela aparece sozinha. O que você não pode esquecer é de igualar as casas decimais. Porque se você não fizer isso, deixa eu te contar uma coisa, dá errado, tá bom? Então vamos lá. Mas antes disso, deixa eu tirar a minha cabecinha daqui da frente. Vou subir aqui. E agora sim, vamos lá. Qual a primeira coisa? Coloque em fração, coração, que fica mais fácil de enxergar as casas. 0,005. Quantas casas decimais, ou seja, números depois da vírgula eu tenho em cima? Só tenho 1. E embaixo eu tenho 3. O que eu vou precisar fazer? Acrescentar zeros. Agora tá igual? Tá. Agora eu tenho 3 em cima e tenho 3 embaixo. Agora você pode tirar a vírgula. Então fica 3.600 dividido por... Eu vou colocar aqui 0,005? Não precisa. Por 5. Vamos fazer esses dois primeiros juntos. Que número vezes 5 chega mais perto do 36? O 7, né? Porque 7 vezes 5 é 35. Sobra 1. Vamos descer esse zero aqui. Que número vezes 5 que dá 10? O 2. Acabou? Lógico que não. Você vai deixar o coitado do zero sozinho aqui em cima? Não vai, não. Você vai descer. Toda vez que você descer um zero, toda vez, e ele não fizer diferença nenhuma na divisão, porque aqui não vai mudar nada na nossa divisão, o que eu faço? Você coloca ele aqui, para ele se sentir um pouco mais importante. Agora, sim, você tem o resultado, 720. Nossa, professora, não apareceu a vírgula. Não apareceu. E não tem problema, tá bom? Olha só, se você não igualasse as casas, você ia dividir 36 por 5. Ia dar errado, tá? Então tem que igualar as casas. Vamos ver esse. Mesma coisa. 2,36. E agora, professora, o outro não tem vírgula? Lógico que tem, ela só não tá aparecendo. Já não falei para você que fica escondidinho? Vamos igualar as casas? Vamos. Então, iguala. Agora, tá todo mundo certo? Sim. 2 casas decimais em cima e 2 embaixo. Agora, você tira a vírgula. Fica 236 dividido por 400. Pera lá. E dá para dividir 236 por 400? Não dá, né? O que você vai fazer? Você vai colocar, vai usar quem? A superpoderosa vírgula. Coloca 0, e agora eu uso o poder dela de colocar 0 no número. Feito isso, agora dá para dividir, não dá? Que número vezes 400 que chega mais perto de 2.360? 5, né, gente? 4 é 20. Vou acrescentar os 2 zeros que tá aqui. Agora, 2.360 menos 2.000 fica 360. Nossa, não dá para dividir. Lógico que dá. Você ainda tá com o superpoder da vírgula. Coloca um 0. Agora dá? Dá. Que número vezes 4 que dá 36? O 9. Só que a gente não tá fazendo vezes 4, tá vendo? 400. Então, que número vezes 400 que dá 36? Continua sendo 9. Mas dá 3.600. Zerou. Então, qual que é o nosso resultado? 0,59. Tranquilo? Bem de boa, né, gente? Na multiplicação, tira a vírgula e depois conta as casas. E na divisão, você iguala as casas decimais e tira a vírgula. Muito, muito tranquilo. Agora, vamos fazer uma questãozinha para a gente ver como aparece em prova. Como que a gente vai trabalhar isso em prova. Beleza. Em um feirão, Rafa e Ana,
aproveitaram as promoções e compraram 7 agendas que custavam R$ 6,50 cada, 4 canetas que custavam R$ 1,50 e 35 lapiseiras que custavam R$ 1,25. Na hora de pagar, elas dividiram o valor total em 2. Quanto cada uma delas pagou? Muito tranquilo. O que eu vou fazer? 7 vezes R$ 6,50, que são as agendas. Para saber quanto que elas gastaram em agenda. 6,50 vezes 7. Mas na multiplicação eu não vou tirar a vírgula, então tira, ó. 650 vezes 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 5 é 35. Sobe o 3. 7 vezes 6 é 42. Com mais 3 eu ainda fico esperando a resposta. 45. Quantas vírgulas tem? Bom, o 7 não tem nenhuma, então só ficou 6,50. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então, aqui eles já gastaram 45,50. Vamos ver quanto que gastou em caneta. É 1,50? Mas eu não tiro a vírgula, vira 150 vezes 4, porque foram 4 canetas que comprou. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5 é 20, sobe o 2. 4 vezes 1, 4. Com mais 2, 6. O 4 tem alguma casa decimal? Não tem, mas e o 1,50 tem? Quantas? 1, 2. Então eu volto 2 casas. Gastou R$ 6. E agora, compraram 35 lapiseiros. Mas o que vão fazer com tanta lapiseira assim? Vamos pegar 1,25, vamos transformar em 125. Esquece essa vírgula, por enquanto. E multiplica por 35. Beleza. 5 vezes 5 é 25, sobe o 2. 5 vezes 2 é 10, com 2, 12, sobe 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 2 é 6, com mais 1 é 7. E 3 vezes 1 é 3. Agora é só somar. 5. 2 com 5 é 7. 6 com 7 é 13. Sobe 1. E 3 com 1 é 4. Quantas casas eu tenho? 35 tem alguma casa decimal? Não tem. Mas e 1,25? 1,25 tem. Então são 1, 2. Então eu volto 1, 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero saber quanto elas gastaram. Agora eu vou somar todo mundo. Vou somar primeiro 45,50 mais R$6. Qual que é a regra na adição e na subtração? É vírgula embaixo de vírgula e igual às casas decimais. 0 com 0 é uma soma. 0 com 0, 0. 5 com 0, 5. Desce a nossa linda vírgula. 5 com 6 é 11, sobe o 1. E 4 com 1 é 5. Acabou? Não, ó, tem nosso terceiro resultado. Agora, a gente coloca ele aqui embaixo. Vírgula embaixo da vírgula. Perfeito, segui a primeira regra. E a segunda é igual às casas. Precisa igualar? Não precisa, elas já estão iguais. Ó, aqui tem 2 e aqui também tem 2. Então, agora você segue a sua conta. 0 com 5, 5. 5 com 7 dá 12, sobe o 1, desce a nossa lindíssima vírgula. 1 com 1, 2. Com 3, 5. E 5 com 4 dá 9. Então, elas gastaram R$ 95,25. Só que na hora de pagar, elas dividiram o valor em 2. Então, vamos dividir esse valor em 2. Mas, primeira coisa, coloca em fração. Lembra? Sempre coloca em fração. Da onde eu estou tirando esse 2? Feito isso, dividido por 2. O que eu faço? Igual às casas. Então, se aqui não tem a vírgula, não quer dizer que ela não está aqui, né? Se aqui em cima tem 2 casas, embaixo eu preciso ter 2 casas. Igualar as casas decimais. Agora sim, agora você pode fazer a conta. Esse número vira o quê? 9.525. Dividido por 200. Vamos usar esses 3 primeiros números. Que número vezes 2 chega mais perto de 900?
O 4, né, que é 800. Vezes 2 não, vezes 200, né? 800, beleza. 2 menos 0 é 2. 5 menos 0 é 5. E 9 menos 8 é 1. Desce o nosso 5. Agora é 1525. Que número chega mais perto de 1525? O 7, né, gente? Com isso, você já achou a sua resposta. Você não precisava nem continuar, né? Aqui, só a opção com 7, a única que tem é essa aqui. Então, eu já tô certeira aqui, ó. Mas vamos lá, vamos continuar, porque a gente não tem preguiça. É 1400. 5 menos 0 é 5. O 2. 5 menos 4 é 1. E 1 menos 1, 0. Agora, dá para dividir? Não dá. Quem que a gente vai usar? A superpoderosa vírgula. Coloca o nosso querido 0. 1250. Quem que chega perto? 6 da gente, que dá 1200. Olha lá, tá conferindo? Tá. 1250 menos 1200 sobra quem? Sobra 50. Mas a gente não usou a vírgula, a gente ainda tem o superpoder. Então, e eu tô lá na frente, nem vi. Subi aqui, ó, tá vendo? Usei o poder da vírgula, acrescentei um 0, deu 500. Quem chega mais perto? O nosso querido 2, que dá 400. Eita, deixa eu ver. Voltou a pegar. 400. Gente, já deu. Não fica perdendo tempo lá na hora da prova, não. Acabou, tá? Chegamos na nossa resposta. Perfeito. Tranquilo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que vocês tenham aprendido. E a gente vai usar ela nas próximas aulas. Bons estudos e até a próxima aula. Eu tô esperando por vocês.